Olá, bom dia! Hoje é dia 9 de julho de 2020. Eu sou a Graziela Siqueira, peço licença para entrar na sua casa e trazer todas as informações para você começar o seu dia bem informado. E veja agora os destaques dessa edição do Jornal Todo Dia. Ampliação impede a quase lotação de UTIs em Americana. Reabertura gradual das agências do INSS é adiada para 3 de agosto. Hospital de campanha do Ibirapuera receberá pacientes de Campinas. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Todo Dia. E depois da pressão dos peritos médicos, o governo Jair Bolsonaro adiou para 3 de agosto o retorno do atendimento presencial nas agências do INSS. A volta gradual estava prevista para o próximo dia 13, mas a ANMP, Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, enviou carta ao Ministério da Economia alertando para os riscos da reabertura das agências, diante do avanço do novo coronavírus. O adiantamento do retorno gradual seguro do atendimento presencial para o dia 3 de agosto foi definido pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho e do INSS, após o plano de ação de reabertura indicar que um número reduzido de agências cumpriria todos os requisitos estabelecidos até a data prevista de 13 de julho. A portaria com a decisão está publicada no Diário Oficial da União, o DOU. O atendimento exclusivo por meio de canais remotos fica prorrogado até o dia 31 de julho e continuará sendo realizado mesmo após a reabertura das agências. Em um primeiro momento, o tempo de funcionamento das agências será parcial, com 6 horas contínuas, e os atendimentos será exclusivo aos segurados e beneficiários, como prévio agendamento pelos canais remotos, o Meu INSS e o Central 135. Também serão retomados os serviços que não possam ser realizados por meio dos canais de atendimento remotos, como, por exemplo, a realização de perícias médicas, avaliação social e reabilitação profissional. Segundo o Ministério da Economia, a reabertura gradual irá considerar as especificidades da Previdência de cada um de 1.525 das agências de Previdência do Brasil Social do país. Cada unidade deverá avaliar o perfil do quadro de servidores e contratados, o volume de atendimento realizados à organização do espaço físico, a medidas de limpeza e os equipamentos de proteção individual e coletiva. A unidade que não reunirem as condições necessárias para atender o cidadão de forma segura continuarão em regime de plantão reduzido. O INSS vai disponibilizar um painel eletrônico contendo informações sobre o funcionamento das agências na Previdência Social e os serviços oferecidos e o horário de funcionamento. O Ministério da Economia afirma que, todas as medidas tomadas para garantir o direito dos cidadãos durante a pandemia da Covid-19, incluindo a simplificação dos procedimentos, a dispensa de exigências e a oferta de serviços por meio de canais remotos, continuarão valendo mesmo após retomada do atendimento presencial. E agora, com a capacidade de leitos particulares de UTI, a unidade de terapia intensiva, perto de atingir o limite, a Americana escapou ontem de só ter um leito disponível na rede privada. O municipal foi salvo por um hospital particular que ampliou sua capacidade com mais 5 leitos com respiradores. A Americana tinha 28 leitos particulares de UTI até a segunda-feira, dia 6. Hoje eles estão contando com 27 desses leitos que estão ocupados. Com o acréscimo dos 5 leitos, a taxa de ocupação é de 81%. A Prefeitura informou em seu boletim diário, emitido pela Vigilância Epidemiológica, que o número de leitos com respiradores em toda a cidade, que era de 43 no total, foi para 48. E a quantidade de leitos com respiradores aumentou em razão da ampliação dos 5 leitos realizados por um dos hospitais particulares do município. Questionado sobre qual hospital ampliou sua capacidade com os 5 leitos, a administração não respondeu. A Secretaria de Saúde de Americana informou, nesta terça-feira, dia 7, que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados da Covid-19 é de 77% com respiradores. De 48 no total, 37 estão ocupados. E de 50% sem respiradores, de 56 no total, 28 estão ocupados. Esse percentual leva em conta todos os leitos do município, tanto do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, quanto dos particulares. A ocupação de leitos apenas no Hospital Municipal é de 67% com respiradores. De 15 no total, 10 estão ocupados e 50% sem respiradores, de 20
10 ocupados. Levando-se em conta apenas os hospitais particulares, a taxa de ocupação é de 81% com respiradores, de 33 no total, 27 estão ocupados. E 50% sem respiradores, de 36 no total, 18 ocupados. A reportagem questionou durante a semana passada hospitais particulares de Americana sobre a taxa de ocupação de leitos destinados a pacientes com coronavírus e se pretendiam aumentar a capacidade por conta da pandemia, mas não obteve retorno de nenhum dos hospitais questionados. A Prefeitura divulga diariamente no boletim epidemiológico a taxa de ocupação dos leitos exclusivos para o coronavírus em toda a cidade, mas não os dados por hospital. A sessão da Câmara de quinta-feira, da semana passada, dia 2, foi aprovada por unanimidade em votação final o projeto de lei dos vereadores Juninho Dias, do MDB, e Wellington Rezende, do Patriota, que abriga a divulgação desses números diariamente para o hospital. O projeto vai agora para a sanção do prefeito Omar Najjar, do MDB. E agora, atenção estudantes, o MEC, o Ministério da Educação, anunciou nesta quarta-feira, dia 8, as datas do Enem 2020. As provas em papel vão ocorrer nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 e no computador em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021. O Enem ocorreria inicialmente em novembro deste ano. O ex-ministro Abraham Weintraub era contra o adiamento, que só mudou de ideia com a iminente derrota sobre o tema do Congresso. O Senado chegou a aprovar o texto exigido, a mudança da data por causa dos reflexos da pandemia do coronavírus. O Weintraub, então, insistiu na realização de uma consulta com os inscritos e afirmou que o resultado seria respeitado pelo governo. A maioria voltou para a realização da prova em maio, mas agora, já sem ministro, o MEC ignorou essa posição. O resultado da pesquisa foi divulgado após a saída de Weintraub. Os técnicos do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Estaduais, informaram à reportagem esta semana que o órgão aguardava o anúncio do novo ministro para a definição das datas. Mas como a escolha do ministro já demora quase um mês, o Weintraub foi demitido em 18 de junho, o MEC entendeu ser importante não atrasar ainda mais a definição dessas datas. E o exame tem 180 questões e é aplicado em 2 dias. Esta será a primeira edição com uma aplicação em computador para parte dos cadastrados em caráter de teste. Principal porta de entrada para o ensino superior público. O Enem recebeu neste ano 5,8 milhões de inscritos. Os resultados também dão acesso às bolsas do ProUni, o Programa de Universidade para Todos, e contratos do FIES, o Financiamento Estudantil. E para decidir, o órgão ouviu entidades que representam secretarias de educação, do ensino superior público e privado sobre as datas. Secretários estaduais de educação cobraram o MEC pelo adiantamento do exame por causa do fechamento de escolas em decorrência da pandemia do coronavírus. O CONSED, que representa os dirigentes, apoia as novas datas. O argumento para não realizar o exame em maio, como queriam os estudantes, é que isso atrasaria muito o calendário das universidades e também dos programas como ProUni e FIES, o que também teria impacto negativo na desigualdade. A maior preocupação dos estados que concentraram a maior das matrículas do ensino médio é com o impacto que o fechamento das escolas vem causando para os alunos de escolas públicas, sobretudo com os mais pobres. E diante dos impactos do coronavírus, o CNE, o Conselho Nacional de Educação, aprovou, nesta terça-feira, dia 7, um parecer que recomenda às redes de ensino evitar reprovações de estudantes neste ano. O documento ainda precisa ser homologado pelo MEC e ele sugere que as redes reorganizem os calendários de 2020 e 2021 e considerem atividades remotas também no próximo ano e façam ajustes nas avaliações. O CNE recomenda fortemente a adoção de medidas que minimizem a evasão e a retenção escolar neste ano de 2020, reconhecendo, no entanto, que as decisões acerca dos critérios de promoção são exclusivas, competências dos sistemas de ensino, diz o texto. O órgão aprovou em abril outro parecer com diretrizes para a reorganização escolar neste período. O texto ainda sugeria que a definição de cronogramas e avaliações como o Enem considerasse a interrupção das aulas. E agora vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta. E o governador de São Paulo, João Dória, disse ontem, dia 8, que o hospital de campanha do Ibirapuera vai passar a receber pacientes com o novo coronavírus da região de Campinas. A partir de agora, o hospital do Ibirapuera passará a receber
preferencialmente pacientes da região de Campinas e também de outras regiões do interior do estado de São Paulo, para permitir o atendimento correto e efetivo sem o aumento de custo. Não há necessidade de montar um hospital de campanha em Campinas. Por exemplo, se temos um aqui montado em boas condições, seguindo as regras sanitárias, disse o governador. E segundo ele, essa medida vai economizar gastos públicos. Não há necessidade de gastar dinheiro público para desmontar um hospital e montar um outro em Campinas. É mais barato e mais eficiente providenciar transporte e ambulâncias com UTIs à unidade de terapia intensiva e abrigar estes pacientes no hospital do complexo do Ibirapuera, disse Dória. O hospital de campanha do Ibirapuera foi instalado no ginásio do Ibirapuera no dia 1º de maio deste ano e tem 240 leitos de enfermaria e 28 leitos de estabilização, equipados com recursos para tratamento de pacientes mais graves, para tratamento de pacientes com o novo coronavírus. Os hospitais de campanha recebem pacientes com sintomas de Covid-19 em baixa e média complexidade, transferidos dos equipamentos de saúde, e no caso do Ibirapuera, ele recebia até então pacientes de unidades de saúde da capital e da região metropolitana. Mas com a diminuição de casos da Covid-19 na capital e na região metropolitana e com um aumento expressivo para o interior do estado, o Hospital do Ibirapuera vai agora ajudar a absorver essa demanda. E agora, vamos agora com a previsão do tempo com a Larissa Magalhães, do Clima Tempo. Uma nova frente fria vai avançar e chegar na altura do sul do Rio de Janeiro nesta quinta-feira. A previsão para o leste paulista é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. Na região de Sorocaba e da capital paulista, a chuva deve se concentrar no período da manhã. Já em praticamente todas as outras áreas do interior paulista, tem previsão de garoa pela manhã, muita nebulosidade, mas a partir da tarde já não garoa mais e a nebulosidade diminui e o sol passa a predominar. No sul e litoral sul fluminense, chove de forma passageira. E na capital fluminense, deve chover apenas no período da noite. Já nas demais áreas da região sudeste, incluindo Minas Gerais e o Espírito Santo, o sol brilha forte e não tem previsão de chuva. Em parte do centro-oeste, noroeste e norte mineiro, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. Em grande parte do litoral paulista, são esperadas rajadas de vento de até 60 km por hora. Na capital do estado de São Paulo, em Campinas, áreas do Vale do Paraíba, na região de Viçosa, no interior fluminense, as rajadas de vento não vão ultrapassar os 50 km por hora, e no litoral do Rio de Janeiro, as rajadas de vento podem alcançar até 70 km por hora. A temperatura vai cair no estado de São Paulo. A mínima prevista na capital paulista de 14, máxima de 20 graus, mínima de 12, máxima de 29 graus em Belo Horizonte. Obrigada, Larissa, pelas informações. E agora, os artigos publicados nos últimos meses engrossaram as evidências de que a transmissão do novo coronavírus pelo ar, não só por gotículas de saliva, é possível e tem um papel maior do que se imaginava inicialmente. Cada vez mais estudos confirmam a presença do vírus ativos como aerossóis de saliva expelidos pelas pessoas durante a fala, espirro ou tosse. Aerossóis de saliva são partículas líquidas, muito pequenas, mas maiores do que a SARS-CoV-2. E por isso podem carregá-lo pelos ambientes, diferentemente das gotículas de saliva maiores que caem sobre superfícies e em segundos ou poucos minutos pela ação da gravidade, os aerossóis podem permanecer suspensos no ar por algumas horas. Por isso, os especialistas alertam que o uso de máscaras é essencial para barrar a Covid-19. Testes feitos por diferentes instituições, como máscaras caseiras de diversos materiais, mostram que o equipamento pode oferecer algumas proteções contra gotículas de aerosóis. Um artigo publicado em junho por pesquisadores de instituições da Inglaterra na revista científica Emerging Microbes and Infections mostrou que o novo coronavírus pode ser encontrado ativo em aerosóis de saliva artificial por cerca de 90 minutos após a pulverização. Em um outro artigo publicado no final de junho na revista Science, pesquisadores dos Estados Unidos e da China lembraram que a transmissão pelo ar teve um papel recomendado no surto do SARS de 2003
e causado por um tipo de coronavírus. E, de acordo com cientistas, os aerosóis podem ser inalados e levados até os pulmões. E agora, um homem não identificado foi encontrado morto com 7 disparos de arma de fogo. Inclusive, um tiro acertou a cabeça da vítima na rua Claudemir Eugênio, na Vila Diva, em Sumaré. Aos 40 minutos do domingo, do dia 5, a constatação do número de disparos foi feita pela perícia técnica. No local do crime, a polícia militar apreendeu 3 projéteis deformados, 7 cápsulas de arma de calibre 380 e um relógio de pulso verde escuro. Policiais militares atenderam a ocorrência de disparos de arma de fogo no local e se depararam com a vítima caída no chão. O corpo estava próximo da guia da calçada. Um dos ferimentos atingiu o crânio da vítima, menciona o boletim da ocorrência. Um médico do SAMU do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência constatou o óbito no local. A vítima era do sexo masculino. Imagens de câmeras de segurança da rua onde ocorreu o crime foram requisitadas por policiais civis para tentar identificar os autores do homicídio da investigação. Faça seu pedido. E agora, um princípio de incêndio no motor de uma carreta mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira, dia 8. Na rodovia Anhanguera, em Americana, ninguém ficou ferido. E de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor de uma carreta que transportava cerca de 27 mil metros cúbicos de gás de cozinha, o GLP, parou no acostamento da altura do quilômetro 120, sentido interior, após observar fumaça saindo do compartimento do motor. Equipes de policiamento rodoviário e do Corpo de Bombeiros seguiram para o local em apoio, porém o motorista já havia desastrelado o cavalo mecânico da carroceria, evitando assim o risco de uma possível explosão. Pelo menos uma faixa da pista chegou a ser interditada para o trabalho das equipes. Os veículos foram removidos do local por outro caminhão da empresa e seguiram viagem. Que bom que deu tempo de resolver esse problema a tempo, né, gente? Que perigo. E agora, a cobrança pelo estacionamento rotativo na área azul da Zona Azul de Santa Bárbara do Oeste vai ser mantida. Mesmo com o comércio fechado em razão do município retornar à fase vermelha, o alerta máximo do Plano São Paulo, a assessoria de imprensa da Estapar informou que a cobrança permanece conforme estabelecido pelo poder público local. O serviço tinha sido suspenso em março com o início da quarentena, mas foi retomado no dia 20 de maio. A medida tem gerado reclamações de motoristas que necessitam se dirigir às áreas central para serviços essenciais, como agências bancárias, farmácias, supermercados e outros. A cobrança do estacionamento rotativo ocorre das 9 às 17 horas da tarde. Uma moção do apelo ao poder público para suspender a cobrança do estacionamento rotativo foi aprovada na Câmara Municipal na sessão de terça-feira do dia 7. O autor da moção é o vereador Carlos Fonte, do PSL, e ele afirma no documento que vem sendo procurado por muitos comerciantes e moradores solicitando informações a respeito do funcionamento de cobrança da área azul do município e também reclama que a abertura admitida pela administração em junho, antes da regressão para a fase vermelha, liberou somente 4 horas por dia de comércio aberto e a cobrança da área azul continuou no horário normal. E agora a Prefeitura de Americana informou nesta quarta-feira, dia 8, que um homem de 53 anos que morava no bairro Antônio Zanaga morreu por meningite bacteriana no hospital municipal. A morte foi no dia 29 de abril e divulgado pela Prefeitura nesta quarta-feira após o recebimento do resultado do exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz. O paciente começou a apresentar sintomas no dia 12 de abril e teve febre, vômito, dor de cabeça e dificuldades para andar. A vítima procurou o Hospital Municipal de Americana no dia 17 de abril, onde permaneceu internado. O quadro clínico piorou no dia 19 e ele morreu 10 dias depois. O paciente apresentava comorbidades, diabetes e alcoolismo. E segundo a Secretaria de Saúde, não foi realizado bloqueio, porque o tipo de bactéria encontrada, a Streptococcus de São Paulo, não requer esse tipo de ação. Essa é a segunda morte por meningite bacteriana registrada este ano na cidade. A primeira vítima foi a estudante Tayla Vitória de La Fiore, de 12 anos. Ela morreu no dia 11 de fevereiro no Hospital Samaritano de Campinas. Em 2020, a Americana contabiliza 22 casos de meningite e desse total são 8 casos de meningite bacteriana e 14 de meningite viral. E agora um acidente envolvendo 8 veículos deixou feridos na Avenida Europa, em Americana, na ponte sobre o Ribeirão Quilombo. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira, dia 8. Ninguém se feriu gravemente. As informações são do Corpo de Bombeiros, que socorreu 2 pessoas com ferimentos leves.
um homem e uma mulher, e as levou para o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. A Polícia Militar e a Gama, a Guarda Municipal de Americana, também compareceram no local. A informação inicial do Corpo de Bombeiros era de que o caminhão havia perdido o freio, mas, segundo o motorista, isso não ocorreu. Até porque, por volta das 16h15, havia um bloqueio no acesso da Avenida Nicolau João Abdala para a Europa. E nas proximidades da Avenida Bandeirantes, o local já tinha sido liberado. A ocorrência ainda está em andamento. E agora, um rapaz de 34 anos morreu no final da tarde desta quarta-feira, dia 8, após sofrer um mal súbito em uma clínica da Vila Cláudia, em Limeira. Segundo informações apuradas pelo Notícia Limeira no local, a vítima aguardava na recepção para uma consulta médica, quando teria começado a passar mal. O rapaz apresentou uma parada cardíaca na recepção da clínica. A unidade de suporte avançado, o SUA, do SAMU foi acionado, mas não houve o que fazer. A vítima já estaria passando mal desde terça-feira, dia 7, e teria pedido um encaixe no consultório. Os médicos da clínica também auxiliaram no socorro, mas sem sucesso, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do ML de Limeira. Meus sentimentos a toda a família, e vamos agora a um rápido intervalo. De volta com o Jornal Todo Dia e vamos à atualização dos casos em Hortolândia do Covid-19. São 1.945 casos notificados, pacientes em investigação são 273, em isolamento domiciliar aguardando exame são 234, em internação na unidade respiratória da UPA Nova Hortolândia, 13, em internação no Hospital Municipal Mário Covas, 7 e 7 estão em UTI. Em internação hospitalar fora do município, 19, 14 em UTI e 5 em enfermaria. Casos confirmados são 829, 85 pacientes em isolamento domiciliar, 3 em internação na unidade respiratória UPA Nova Hortolândia, 1 em internação no Hospital Municipal Mário Covas, em UTI, 19 pacientes em internação hospitalar fora do município, 16 em UTI, 3 em enfermaria. 680 pacientes já receberam alta e estão curados. São 41 óbitos. E os casos descartados são 843 e todos os casos em investigação encontram-se em isolamento e acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. A comunicação dos casos confirmados mediante informação da Secretaria de Saúde do Estado. E na atualização desta quarta-feira, 8 de julho, há 379 casos confirmados em Campinas, totalizando 10.853, eram 10.474, 18.240 descartados, 867 a mais e 612 em investigação, 11 a mais. Há 20 novos óbitos e o total chega a 404 mortes registradas. Outras 27, 1 a menos, estão em investigação. Entre as vítimas, 8 eram maiores de 80 anos, outras 5 tinham entre 70 e 79 anos, 6 entre 60 e 69 anos e uma entre 50 e 59 anos. Do total de confirmações, 8.763 pessoas estão recuperadas, 262 a mais e 456 estão internadas com a Covid-19, 8 a mais e 1.230 estão em isolamento domiciliar, 89 a mais. E agora mais 5 mortes são confirmadas em Limeira, o total vai para 88. A Secretaria de Saúde divulgou nova atualização do coronavírus em Limeira nesta quarta-feira, dia 8, e foram registradas 5 novas mortes em decorrência da doença. 2 homens de 54 e 58 anos que tinham comorbidades, um homem de 66 anos sem informação de comorbidade e 2 mulheres de 77 e 78 anos, ambas com comorbidades. Ao todo, são 88 mortes confirmadas no município e 4 outras suspeitas que seguem em investigação. Já no quadro geral, o relatório da pasta aponta que são 2.436 casos confirmados em Limeira. Foram 167 novos registros em 24 horas. Do total de confirmação, 2.269 pessoas estão em recuperação e 79 estão em recuperação. Há 329 profissionais de saúde com resultados positivos para a Covid-19 e Limeira ainda contabiliza 3.425 suspeitas em investigação e 2.820 casos descartados. Ao todo, são 8.681 notificações. Sobre as internações, de acordo com o balanço, há 71 pacientes de Limeira internados, 46 deles com resultados positivos para a Covid-19 e os demais aguardam o resultado do exame. Do total de internados, 30 pacientes estão em unidade de terapia intensiva.
Outras 10 pessoas estão internadas em Limeira, mas são de Cordeirópolis, Engenheiro Coelho, Iracemápolis e Rio Claro. Na unidade de referência do coronavírus, são 53 internações, a ocupação de 84%, 26 delas em UTI, a ocupação é de 86%. E os leitos clínicos hoje têm ocupação de 81% e a unidade tem ao todo capacidade para 63 internações, entre clínicas e de UTI. As demais internações são em outros hospitais do município. E já a situação dos leitos gerais em Limeira, conforme a saúde, está assim. São 94 internações em UTI, a ocupação de 77%, e 216 internações clínicas, com 69%, e ao todo, entre leitos e UTI, clínicas de ocupação do município é de 71,3%. E na atualização dos casos da Covid-19 em Santa Bárbara, são 1.400 casos suspeitos, 879 casos confirmados em pacientes e moradores de Santa Bárbara do Oeste e 31 de moradores de outros municípios. 594 casos curados, 2.810 casos descartados, 23 óbitos confirmados, 7 óbitos descartados, 1 óbito suspeito. Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como síndrome gripal, síndrome respiratória aguda e grave, que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia. E agora vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Jornal Todo Dia. E agora a Sumaré registrou nesta quarta-feira, dia 8 mortes por coronavírus, com mais 11 casos. São 991 infectados, com 66 óbitos e 24 internados. Sumaré investiga 494 casos, sendo 102 internados e 13 óbitos. As vítimas morreram entre 24 de junho e sábado, dia 4. Apenas um homem de 66 anos estava internado em Nova Odessa e outras 7 estavam no UPA Macarenco e 6 tinham comorbidades, com exceções de uma mulher de 72 anos. Completa a lista 4 mulheres de 40, 73, 88 e 89 anos e 2 homens de 83 e 84 anos. Vamos saber agora como fica o trânsito. A rodovia SP-101 tem trânsito lento na altura da rodovia dos Bandeirantes, no sentido de Campinas, e vai assim até a chegada da Avenida Prestes Maia, em Campinas. A rodovia Santos Dumont tem trânsito lento desde a altura do Jardim Itatinga até a chegada de Campinas. E, gente, queria fazer um apelo para vocês antes de eu encerrar o jornal. Por favor, vai aparecer a foto da Emily aí. Se vocês virem, se vocês tiverem alguma informação, por favor, entre em contato. Vai aparecer um telefone aí no seu vídeo, é do 2º DP da polícia. Por favor, entre em contato com a polícia, qualquer informação. A gente precisa saber, a gente precisa localizar essa criança, tá bom? E eu encerro essa edição por aqui. Obrigada pela companhia de todos os dias. Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Eu volto amanhã, às 7h15, aqui na TV Todo Dia, ao vivo pelas redes sociais e no canal 14.1. Fique agora com a bênção de todo dia com o pastor Vanderlei Carceliano. E ao meio-dia, a Gabriela Cunha traz muito mais informações no jornal Todo Dia News. Fique ligado na nossa programação. Se cuidem e tchau!